O projeto Smart FRJ apresenta Cartilha de Cidades, o uso da IoT na criação das cidades inteligentes. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem uma cartilha sobre o uso da internet das coisas na criação das cidades inteligentes. Essa cartilha traz um passo a passo, com uma série de etapas que um gestor público deveria seguir para estruturar com sucesso soluções de IoT. Neste vídeo, a gente vai destrinchar para vocês os aspectos mais importantes dessa cartilha. Vamos lá? O que é uma solução IoT? As soluções em internet das coisas têm o objetivo de conectar coisas, como veículos e eletrodomésticos, por exemplo, e também de dotá-las do poder de processar dados, fazendo com que elas fiquem inteligentes. De forma geral, 3 requisitos são considerados básicos para que um caso seja considerado uma solução IoT. O primeiro é realizar o recebimento de dados digitais vindo de sensores e indo para atuadores. O segundo é uma conexão com uma rede fora do objeto. E o terceiro é a capacidade de processar dados de forma automática, ou seja, sem intervenção humana. A aplicação de IoT nas cidades inteligentes. Na cartilha, há um esquema para simplificar a aplicação da IoT. Esse esquema é chamado de Arquitetura da Inserção de TICs para Cidades Inteligentes, sendo TICs uma abreviação para Tecnologias da Informação e Comunicação. Então, primeiro a gente tem infraestrutura física que incorpora soluções IoT, como água em canais, esgoto, eletricidade, etc. Em segundo, temos o nível de sensores, que são qualquer dispositivo que capta as informações. Isso inclui sensores, transdutores, câmeras, rastreadores, RFID e etc. O terceiro é o nível de rede, que abrange as redes de comunicação para o trânsito de dados, como o Wi-Fi e o Bluetooth, que a gente já está habituado, e também outras menos conhecidas, como o Metro Network e PLC. O quarto é o nível de suporte dados, que trata das unidades de processamento e análise, como, por exemplo, banco de dados urbanos industriais, dados da nuvem, servidores de suporte e outros mais. Já o quinto e último nível é o chamado nível de aplicação, que cuida da gestão e planejamento de políticas públicas, como segurança, energia, transporte, logística e muito mais. Desafios brasileiros. Há desafios específicos no Brasil que podem ser solucionados pela IoT, e eles se encontram principalmente nos seguintes eixos: mobilidade, segurança pública, eficiência energética e saneamento. E os principais desafios a serem enfrentados são: em mobilidade, o tempo de deslocamento e experiência no trânsito e a gestão do transporte público. E a IoT pode ajudar com a semaforização eletrônica variável, por exemplo. Na segurança pública, é a conjuntura e o contexto da violência, incidentes e responsabilidade que são os principais desafios. E a IoT pode auxiliar com o monitoramento de vídeo e de crime por sensores. Já no quesito eficiência energética e saneamento, o grande desafio é a qualidade, gestão e distribuição da água, do ar e da energia, que podem ser melhoradas pela IoT através de medidores inteligentes e da gestão da demanda de energia. Nesse quesito, a aspiração dos gestores deve ser sempre elevar a qualidade de vida nas cidades, por meio da adoção dessas tecnologias, e viabilizar a gestão integrada dos serviços para o cidadão. Aplicação de IoT no Brasil. As 3 principais características dos projetos de IoT já existentes no Brasil são: primeiro, a adoção de projetos piloto de concessionárias ou operadoras de telefonia com recursos de P&D. 2. Os municípios que tiveram papel ativo na adoção de serviços IoT têm capacidade técnica de gestão bem maior do que a média nacional. E 3. Há uma grande presença de aplicações em energia, principalmente com o novo cenário de iluminação pública que está surgindo. Passo a passo para iniciativas em IoT. A estruturação de soluções de IoT pelo gestor público deve ser organizada em 8 passos, sendo o primeiro chamado de liderança e vontade política, que diz que o prefeito deve liderar o projeto e deve fazer isso com visão abrangente e integrada. O segundo diz sobre a formação de uma equipe, que deve ser multidisciplinar, elaborar o planejamento detalhado e acompanhar toda a execução do projeto. O terceiro passo fala sobre o engajamento do cidadão, que diz que o município deve estar preparado para ouvir os seus cidadãos e dar a eles a oportunidade de avaliar e oferecer ideias para o projeto. O quarto passo diz sobre o diagnóstico e identificação de problemas críticos, onde eles vão analisar as condições atuais da cidade, mapear os principais problemas e estabelecer as prioridades da gestão.
O quinto passo é a identificação da solução, financiamento e parcerias, que é toda uma análise de custo-benefício das alternativas tecnológicas, estudo de restrições, tanto ambientais quanto legais, opções de financiamento, busca por parceiros para o projeto e ver qual que será o formato apropriado de contratação dos serviços de IoT. O sexto é a elaboração do plano de ação, onde deverão ser feitos de maneira detalhada o cronograma, o orçamento e um plano de monitoramento. O sétimo é a implantação do projeto piloto, que nada mais é do que realizar a solução em menor escala para testá-la e avaliá-la. O oitavo e último passo é a execução e acompanhamento, e consiste em realizar tudo o que foi desenvolvido nas etapas anteriores em escala completa. Desafios durante a estruturação. Temos desafios em segurança da informação por conta da expansão de vulnerabilidades em redes, dificuldades para a contratação de soluções IoT, principalmente por conta da ausência de conhecimento por parte do gestor público municipal, interoperabilidade devido aos silos digitais, privacidade dos dados e dos próprios cidadãos, e capacidade de análise dos dados, que deve garantir a contribuição dos dados nas decisões públicas. O caso da iluminação pública. Atualmente, a rede de iluminação pública passa pela adoção de novas tecnologias, como, por exemplo, o uso da iluminação como ponto de rede de comunicação de dados conectada à internet, a identificação da situação da luminária em tempo real, o monitoramento do consumo energético da lâmpada e a modulação de luminescência de acordo com a luminosidade do ambiente. Desse modo, a implementação de aplicações de IoT proporciona a gestão inteligente do parque de iluminação pública dos municípios, com a possibilidade de redução não só do consumo de energia na cidade, como também do custo de manutenção da rede. Algumas características especiais na implementação da IoT na iluminação pública brasileira são: competências para a gestão. A gestão do serviço de iluminação pública é de competência dos municípios. Financiamento, através de parceria público-privadas, também chamadas de PPPs. Quanto às PPPs? Nesse tipo de contrato, a responsabilidade por financiar, equipar e manter em perfeito estado de funcionamento o sistema será de um parceiro privado. Privacidade, já que a conexão entre iluminação pública e dispositivos conectados à internet poderá torná-la vulnerável a ataques cibernéticos. E esse foi o nosso vídeo explicando as partes mais importantes da cartilha de cidades do BNDES. Não se esqueçam de deixar o like, comentar no vídeo caso tenham alguma dúvida e compartilhar o link para seus amigos. Além disso, se inscrevam no canal para saber das nossas novidades e nos sigam no Instagram. Tchau, tchau!